Entre a mata fechada e os segredos guardados pelas águas de um rio, vive uma menina chamada Zami, pequena no corpo, imensa na alma. Filha do Quilombo, filha da liberdade sonhada, filha de Oxum. Com apenas 7 anos, já carrega perguntas maiores que o mundo que conhece e um coração que pulsa com a força ancestral dos que vieram antes. É ali, sentada em sua pedra dos pensamentos, que conversa com o silêncio, o tempo e a divindade dourada que banha sua alma com ternura. Neste conto lírico e profundo, Jaqueline Quinhões da Luz nos conduz pelas trilhas da infância, da fé e da coragem. Zami é mais que uma personagem, é símbolo de resistência, de esperança e da espiritualidade que brota da terra, da água e das memórias do povo negro. Nascida de um parto difícil sob a bênção de Oxum, ela cresce entre histórias, cantos e segredos do Quilombo de Palmares, mas é quando decide cruzar o rio proibido que descobre sua verdadeira missão. Zami, uma filha de Oxum, é um conto sobre coragem, amor, ancestralidade e retribuição. Um canto delicado e forte como as águas de Oxum, que lava dores, consola feridas e guia almas. A menina que queria conhecer o mundo acaba se tornando guia de muitos, mesmo depois da morte, com um lírio branco na mão e a doçura luminosa de quem jamais se apaga. Ora Iê, Mamãe Oxum. Este é o Vozes da Ibis, onde as histórias têm alma e a literatura ganha voz. E não se esqueça de curtir, ativar o sininho e comentar. Não custa nada e ajuda este canal a atingir mais amantes da literatura nacional. Zami, uma filha de Oxum. Jaqueline Quinhões da Luz. Sentada em sua pedra dos pensamentos, num cantinho escondido no coração da matas, Zami se recolhia ao silêncio. À sua frente, corria o rio que marcava o limite até onde podia ir, e ali, entre as águas e o verde, mergulhava fundo em seus pensamentos. Sempre que ia e ficava horas tentando encontrar respostas para as dúvidas que tinha a respeito de tudo, via uma linda mulher de vestes douradas dentro do rio, que ficava a lhe olhar sem nada dizer. Mas Zami sabia de quem se tratava. Já tinha ouvido dos mais velhos que todos têm um pai e uma mãe espiritual, orixás que acompanham na jornada terrena e como pais zelosos que são, estão sempre prontos nas horas de aprendizado. Pelas vestes, sabia se tratar de Mamãe Oxum. Aquele olhar lhe transmitia paz e forças, parecia ler seus pensamentos e lhe sorria com a ternura de uma mãe. Zami é uma menina de 7 anos, filha de escravos fugidos que encontraram no Quilombo de Palmares o esconderijo seguro e uma maneira para que a filha não sofresse tudo que tiveram que passar na condição de escravos. Uma menina negra linda, esperta e muito sensível, que costumava fazer inúmeras perguntas, porém por ser uma criança nem tudo lhe era respondido como esperava. Tudo no tempo de Deus, sempre lhe respondiam, mas isso não diminuía sua curiosidade. Não se lembra de como ali chegou, mas sabe que era apenas um bebê que foi trazido nas costas de seu pai, numa noite escura, guiados por um grupo de escravos que iam de fazenda em fazenda resgatar o máximo de irmãos negros que conseguiam. Zami gostava de morar ali. Tudo que sabe sobre o tempo que seus pais viveram na fazenda era o que ouvia das conversas dos adultos. Sobre seu nascimento, lhe foi contado que havia nascido numa noite linda, estrelada e com lua cheia, de um parto difícil, pois estava sentada. Achavam que não conseguiria se salvar e que sua mãe também corria risco de morte. Mas tiveram a ajuda de uma escrava chamada Benedita, cujas mãos foram conduzidas por Mãe Oxum, que naquele momento trazia ao mundo mais uma filha sua. Benedita, por sua vez, devido à idade e um problema em sua perna, provocado por um castigo que receberá, ainda estava na fazenda, temia atrasar os escravos na fuga e colocar em risco toda a operação. Ali, tinham muitas crianças, umas vieram ainda bebês, como Zami, outras já nasceram no próprio Quilombo. Palmares era tudo o que conhecia de real. Era seu mundo, mas sentia muita vontade de saber o que tinha além daquele rio que marcava o fim das terras do Quilombo de Palmares. A partir dali iniciava a mata fechada, fronteira para um mundo de horrores e proibido. Tudo o que ouvia, as histórias terríveis de sofrimentos intermináveis não lhe assustavam. Sempre dizia que um dia ia conhecer o que existia além do Quilombo. Quando lhe vinham esses pensamentos, via rolar no rosto da mulher de vestes douradas uma lágrima que, ao descer, se misturava às águas do rio.
Zami acreditava que podia ajudar a resgatar escravas idosas ou com deficiências que ficavam sempre nas fazendas à sua própria sorte, em especial, a escrava Benedita. Não achava justo que só os mais novos e sãos tivessem uma vida livre de dores e sofrimentos. Não admitia que idosos ficassem nas fazendas temendo prejudicar os que fugiam. Zami queria conhecer a mulher que a ajudou vir ao mundo. No quilombo todo o trabalho era dividido, todos ajudavam e tinham uma função, inclusive as crianças. Mas tinham também os momentos de diversão, de cantoria, de ouvir histórias à beira da fogueira. As que Zami mais gostava eram sobre os orixás. Tinham momentos de orações e cultos aos orixás africanos e de reunião de adultos, das quais as crianças ficavam de fora. Zami sabia quando aconteciam e sempre tentava ficar acordada e ouvir algo, mas adormecia e ao amanhecer encontrava novos moradores do quilombo, trazidos durante a noite. Como mágica, assim parecia aos olhos de uma criança. Dormia e ao acordar conhecia novas pessoas, homens, mulheres, algumas grávidas, trazendo em seus ventres seres que viriam ao mundo livres e aconchegados naquele mundinho tão especial. Via seu mundo ganhar novos habitantes da noite para o dia. Muitos traziam no corpo as marcas dos maus tratos, no olhar a dor, mas também o alívio de ali chegarem. Novas histórias de mundos que Zami desconhecia, mas que um dia haveria de ver com seus próprios olhos como realmente era. Essa era a promessa que se fazia sempre, sentada na pedra dos pensamentos. O tempo ia passando e Zami crescia linda e corajosa. Já tinha 10 anos e mantinha viva em seu coração a vontade de ir além do riozinho. Sua mãe sempre lhe aconselhava, mas isso não a fazia desistir da ideia. Zami ficou sabendo que naquela noite haveria uma reunião, estava decidida a ficar acordada e ouvir os planos feitos. No horário marcado, fingiu dormir como as outras crianças, mas levantou-se e ficou escondida atenta a tudo. Ouviu que resgatariam naquela noite um grupo de escravos na fazenda de onde sua família tinha vindo. Essa seria a chance de buscar a escrava Benedita. Ia segui-los e daria um jeito de trazê-la a todo custo. Amarrou em um pano algumas coisas que acreditava que pudesse necessitar na jornada e antes da meia-noite viu o grupo de escravos ir em direção ao rio. Zami silenciosamente foi atrás. Sentiu um arrepio correr em seu corpo quando ultrapassou o riozinho, olhou e viu a mulher de vestes douradas. Notou que desciam de seus olhos muitas lágrimas e que de suas mãos uma forte luz trazia até ela um lindo lírio branco que beijou amorosamente e guardou próximo ao seu coração. Naquele momento, Zami ultrapassava seus próprios limites, adentrando um território que carregava as marcas de antigas dores infligidas ao seu povo. Caminharam por horas sem descanso, atravessando uma mata densa, escura e silenciosa. Em alguns trechos, o medo apertava o peito de Zami, mas ela não permitiria que isso a fizesse recuar. A fazenda onde nascerá ficava ainda mais distante, e a jornada se estendeu por um dia inteiro. Precisaram parar para se alimentar, sempre atentos a não chamar atenção. Zami mantinha-se um pouco afastada do grupo, mas nunca os perdia de vista. Comeu o pedaço de pão que havia trazido, bebeu um pouco de água e permaneceu alerta. A julgar pelo comportamento dos companheiros, pareciam estar perto, pois ali decidiram aguardar o anoitecer. Enquanto não chegava a hora de seguir, Zami observou tudo à sua volta. Aquele mundo lhe parecia lindo, a natureza era exuberante, as plantas, flores e animais lhe encantavam. Mesmo longe do quilombo ainda sentia como se estivesse em casa. Distraída com as flores, não notou que o grupo estava se distanciando. A noite chegou de mansinho, foi quando percebeu que estava perdida. Lembrou-se do lírio entregue por mamãe Oxum, pegou-o e viu sair dele um faixo de luz que lhe mostrava por onde tinham ido e Zami acelerou passos alcançando. Com cuidado chegaram à fazenda e dirigiram-se até uma casa muito humilde com paredes de barro e teto de palha, onde tinha um homem branco com uma arma sentado próximo da porta, mas que dormia profundamente. Zami parou e olhou tudo à sua volta, viu o tronco onde os negros eram castigados. Ali sentiu uma energia pesada de dor e sofrimento. Quantas lágrimas e gemidos aquele lugar testemunhara. Todos pareciam estar dormindo. Conseguiram adentrar na tal casa pelos fundos e dali tiraram um grupo de negros saindo em direção à mata. Zami esperou que fossem e entrou na casa. Os negros que ali permaneciam dormiam, espalhados sob o silêncio da noite. Zami caminhou entre eles, procurando reconhecer entre os rostos cansados a mulher cujas características lhe haviam sido descritas. Foi então que, entre um grupo de mais velhos, avistou uma senhora de porte robusto, cabelos trançados com delicadeza. Ao fitá-la,
Um amor imenso tomou conta de seu peito, um calor suave emanava do lírio que ela guardava junto ao corpo, como se confirmasse o que o coração já suspeitava. A mulher abriu os olhos lentamente e, por um instante, pareceu ver um anjo à sua frente. Trocaram um olhar de ternura profunda, silenciosa, antiga. Zami estendeu-lhe a mão, e a senhora, sem dizer palavra, compreendeu o gesto. Não houve dúvidas, nem perguntas. Ela sabia. Aquela era Benedita, e seu coração lhe dizia isso com absoluta certeza. Seguiram mata adentro até se distanciarem e pararam para descansar. A tarde caíra, quando localizaram um grupo de escravos. Nada falavam, o silêncio da noite era absoluto. Zami temia que ao vê-las, por questão de segurança as deixassem ali. Não poderiam colocar em risco a missão, então permaneceram escondidas. Adormeceram e quando acordaram o grupo já havia partido. Zami sentiu medo, estava ali na mata fechada, na companhia de uma idosa sem saber para onde ir tirou novamente o lírio de sua roupa, recorrendo ao auxílio de sua protetora. Resolveu quebrar o silêncio e perguntou o nome da senhora. Seu coração encheu-se de alegria ao ouvir o nome Benedita, sabia que havia encontrado, aquela era escrava quem devia sua vida e quem tinha ido buscar. Viu brotar dos olhos de Benedita lágrimas e perguntou por que chorava. Ouviu a voz rouca lhe dizer que há muito estava à sua espera, via em seus sonhos a menina linda que um dia ajudou a trazer ao mundo, lhe dando a mão e lhe tirando daquele lugar. Abraçaram-se e todo o medo se desfez. A menina sentiu suas forças se renovarem. Quão aconchegante era aquele abraço, quanto amor cabia nele. Zami disse seu nome e que era criança cujo parto difícil teve ajuda das mãos abençoadas que agora segurava. Juntas seguiram o caminho indicado pelo lírio. Não sabiam, mas já estavam perto do grupo e do quilombo e bem distante da fazenda. Andaram um pouco, Benedita parou para recuperar as forças. A menina resolveu subir em uma pedra e ver se conseguia enxergar o grupo. Reconheceu o lugar, estava bem próxima do quilombo de Palmares, viu de longe o rio tão familiar refletindo a luz da lua cheia. Quando foi descer da pedra, sentiu uma forte dor em seu tornozelo, uma dor profunda, mas nada viu e resolveu seguir caminho. Aos poucos, enquanto andava, sentiu uma fraqueza dominar seu corpinho e alguns passos à frente Zami perdeu totalmente suas forças e caiu, sendo amparada por Benedita. A negra viu então que a menina tinha sido picada por uma cobra venenosa, mas por não ter lhe contado, já era tarde, não daria tempo de ajudar-lhe. Em seus braços, Zami entregou-lhe o lírio e pediu perdão por ter falhado em sua missão. Disse que podia deixar-lhe ali mesmo, mas Benedita não deixaria a criança que lhe deu o bem mais precioso, sua liberdade. Completaria a missão iniciada por seu anjo. Ela não havia falhado em nada e faria todo o esforço para levá-la de volta à sua casa, ao seu mundo. Zami fechou os olhos e sentiu que a negra seguia carregando seu corpo fraco nos braços. Em determinado momento já não sentia mais o caminhar pesado da negra, ambas pareciam flutuar envoltas por uma luz que vinha do lírio de Oxum. Foi quando Zami abriu os olhos e viu que estavam na companhia de seu anjo dourado. Estavam atravessando seu riozinho, o céu estava estrelado e iluminado pela linda lua e sorriu, sentiu seus olhos ficarem pesados. Benedita sentou-se na pedra próxima ao rio e viu aquela criança partir em seus braços, os mesmos que haviam lhe ajudado a vir ao mundo, agora a acolhiam em sua partida. Não controlou sua dor, soltou um grito sofrido, guardado por tantos anos em seu peito e foi ouvido pelos negros do quilombo que vieram ao seu encontro. Os pais de Zami já haviam desistido de procurar e com olhos sofridos receberam o corpo da filha sem vida. Benedita explicou que nada pôde fazer, que Zami escondeu ter sido picada pela cobra, mas que contrariou a vontade da menina e a trouxe de volta para casa. Resolveram fazer uma linda cerimônia para a menina valente, e a sepultaram ao lado da Pedra dos Pensamentos como gostava de chamar. Todos voltaram para casa, mas Benedita continuou ali sentada de cabeça baixa. Seu coração doía por não ter podido fazer nada por sua menina. De repente, uma forte luz veio na sua direção e dela saiu Zami que estava de mãos dadas com mamãe Oxum. Benedita curvou-se no chão diante da presença tão ilustre, mas a menina fez levantar e lhe abraçou apertado. Minha menina, me perdoe. Não há o que perdoar, era minha hora e mamãe Oxum me permitiu buscar-lhe antes de partir. Estou feliz, agora és livre. Zami seguiu de mãos dadas com sua mamãe Oxum. A menina ia conhecer outro mundo como sonhava e foi na companhia de seu lindo anjo dourado. Estava em paz, sua missão tinha sido cumprida com sucesso.
Benedita, emocionada, viu-se distanciarem até desaparecerem no rio. A partir daquele dia, sempre que iam resgatar escravos nas fazendas, no retorno notavam ter entre eles alguns bem velhos e outros com sérias deficiências que relatavam terem sido acordados por uma linda menina que lhes entregava um lírio branco e os conduzia até o grupo, depois desaparecia. Zami, mesmo do outro mundo, continuava sua missão. Todos os fins de tarde se reuniam próximos da Pedra dos Pensamentos, onde nasciam lindos lírios brancos sem que ninguém os tivesse plantado, e contavam a história de Zami, uma filha de Oxum que sonhava em conhecer novos mundos e conseguiu resgatar a velha negra que lhe ajudou a nascer. A menina que via um lindo anjo dourado, e sua história foi perpetuada com respeito e gratidão por todos. Oraiei, Mamãe Oxum. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes de Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.